Alô você! Vamos lá, mais um bloco aí de correção de exercícios, umas teorias bem legais trazendo aí. Vou trazer um exercício aqui para vocês, que esse é bem interessante, porque eu vou falar aqui e você vai ler diferente em alguns livros. Mas amigo, banca examinadora, toda vez que você estiver estudando para concurso público, você tem que, além de estudar por livros, se basear em questões recentes de banca, senão você se explode nas teorias que são cobradas. Correto? Eu vou dar duas teorias agora e essas teorias são cobradas de formas diferentes em bancas examinadoras. Mas vamos estudar aqui uma questão que eu tirei da CESP-UNB. Tem alguns alunos, quando eu dou aula em outros lugares do Brasil, os alunos ainda chegam e me contestam, falam, poxa, Wanda, mas isso aqui está diferente no livro. Falo, filho, pega as últimas questões da CESP-UNB, você vai ver que ela é una recentemente nesse tipo de questão. E é aí que a gente vai bater e fazer a diferença, correto? Acompanha comigo aí na tela. Se invalidada por sentença judicial a demissão de policial decorrente de condenação administrativa por abuso de autoridade, terá ele direito à reintegração na vaga anteriormente ocupada. Meu povo, olha só, questão muito boa, essa questão está correta, a questão, só que eu vou ampliar ela um pouco, tá? Olha só, na verdade, o que a questão está falando? Ela está falando da reintegração. A reintegração, na 8.112/90, uma das formas de provimento é a invalidação da demissão do servidor. Aí você tem que ver como ela vai ser invalidada a demissão do servidor. Nesse caso, ele está dando um exemplo de um policial, que o policial foi demitido e que houve invalidação. A invalidação é geral, meu povo. Ela pode ser específica, ou seja, ela pode se dar por negativa de autoria ou inexistência do fato, ou pode simplesmente falar em validação. Vamos dar um exemplo no caso concreto para que você entenda. A primeira coisa que eu quero que você tenha na cabeça, para ser reintegração, o servidor tem que ser estável. Depois eu explico isso para você. Então vamos lá. Imagina que o policial está trabalhando, vamos colocar que é um policial federal, está trabalhando, passou por um PAD, processo administrativo disciplinar, que ensejou o que? A demissão dele. Só que a demissão do policial, ela pode ser motivada da seguinte forma. Você sabe que o agente público ele responde na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera penal. E as esferas são independentes entre si, mas às vezes elas podem acumular-se. Imagina que o policial pegou um dinheiro na rua, um dinheiro errado. Aí ele exigiu para si ou para outro, indireto ou indiretamente, daqui fora da função, mas antes de assumi-la ou em razão dela, a vantagem indevida. Ou seja, cometeu a concussão. Grossamente falando, é a extorsão praticada pelo servidor público. Opa, se o cara comete concussão, ele cometeu um crime em esfera penal. Só que lá no artigo 132 da 8.112 diz que o servidor pode ser demitido por crime contra a administração pública. E concussão é crime contra a administração pública. Está aqui, ó, só com a esfera administrativa. Só que ele foi desonesto, então a improbidade também está lá a esfera civil e administrativa junto. Então ele responde pelas três esferas, nesse caso. Só que a esfera administrativa ela é mais rápida. Por quê? Porque o PAD ele tem um prazo de 60 mais 60 dias. Então pode acontecer do cara ser demitido, que é uma condenação administrativa, e ainda ficar aguardando a civil e a penal. Imagina que ele foi demitido, então foi condenado na esfera administrativa, mas pelo mesmo fato ele vai estar respondendo na esfera criminal. Chega lá na esfera criminal, pode acontecer a absolvição dele. Essa absolvição pode se dar de duas formas, na negativa de autoria e pode se dar na inexistência de fato. Negativa de autoria é dizer que o crime existiu, mas não foi o A, foi o B. Ou seja, o policial A foi acusado, mas foi o B. Então deu negativa de autoria para o A. E pode acontecer inexistência de fato, ou seja, o cara foi acusado de pegar um dinheiro, mas isso nunca existiu. A vítima foi lá e mentiu. Na verdade, não existia nem a vítima. A vítima é o acusador. Então o que acontece? Cabalmente, isso aqui foi uma absolvição cabal. Se a absolvição for cabal, se deu por negativa de autoria e inexistência de fato, você reintegra o servidor ao cargo anteriormente ocupado e ele recebe tudo, inclusive as promoções. A única que ele não recebe é a promoção por merecimento. Retorna ele, mas para retornar ele tem que ser o quê? Estável. Pelo menos na reintegração. Aí você me pergunta assim, Evandro, e se eu sou policial, trabalho por um ano e sou demitido? Aí fui a demissão e lá na frente deu absolvição por negativa de autoria e inexistência de fato. Volta da mesma forma, mas o nome não pode ser reintegração. Porque na 8.112, para ser reintegração, o servidor tem que ser estável. O nome, se você não for estável, vai se dar assim, volta do servidor irregularmente demitido por decisão judicial. Não vai ser reintegração, correto? Reintegração só se for estável. Então o que eu dei para você?
Eu dei as formas de reintegração. O servidor volta por negativa de autoria e inexistência de falta. Quando que ele não volta, Evandro? Se a absolvição se der por falta de provas ou provas inconclusivas ou insubsistentes. Aí não volta. Para voltar tem que ser essas duas. Agora, existe uma terceira, que na verdade chama-se invalidação do PAD ou da demissão. Aí a decisão judicial tem outra motivação. Por exemplo, você sabe que para o cara responder um PAD, que é passível de demissão, por exemplo, se for compor um PAD, tem que ser 3 servidores de caráter o quê? Estáveis. Imagina que o servidor passe por uma comissão de PAD e um dos servidores não era estáveis. O PAD tem vício. Se o cara for demitido, ele pode pedir lá na justiça para invalidar o PAD. Aí a justiça vai anular o PAD. Correto? Aí o servidor volta também. Se for estável, o nome vai ser reintegração. Se não for estável, não é reintegração. Então, dessa forma, terminamos essa questão e a gente acrescentou bastante coisa nela para que você não erre, porque esse tipo de questão cai bastante, correto? Vamos aí para a próxima questão, acompanha comigo aí na tela. A nomeação e a contratação, dependendo do regime jurídico que se trate, são formas de provimento derivada do cargo e do emprego público, respectivamente. A questão está errado. Por que a questão está errada? Se você está numa sociedade de economia mista, numa empresa pública, você é contratado porque você está pela CLT. Contratação é forma originária. Se você está na União, se você está numa autarquia, numa fundação, a nomeação é forma originária e não derivada. A gente está dentro do assunto aqui. Olha só, vamos acompanhar aqui. A nomeação de forma de provimento é a única originária, porque é a única forma de inserção no 8.112. Todas as outras são chamadas formas derivadas ou formas secundárias de inserção a cargo público, correto? Agora, lembrando que você está regido por um estatuto. Se você está regido por um estatuto, é nomeação. Agora, se você está regido por um estatuto, é porque fatalmente você está na União, no nosso caso, Estatuto Federal, é porque você está numa autarquia ou é porque você está numa fundação pública. Agora, se você estiver numa empresa pública ou numa sociedade de economia mista, aqui, meu povo, você está regido pela CLT. Aí você é contratado. A contratação é forma originária também. Muito boa questão, sem muito problema. Estava errado porque eu estava dizendo que era forma derivada. Acompanha comigo aí na tela a próxima questão. Em relação às normas constitucionais relativas aos servidores públicos, analise as afirmativas. Afirmativa 1. O servidor público pode acumular 2 cargos profissionais da área de saúde reconhecidas por lei. 2. O servidor público que praticar ato de improbidade administrativa suportará, entre outras punições, a perda dos direitos políticos. 3. As funções de confiança serão destinadas exclusivamente aos servidores ocupantes de cargo efetivo. As afirmativas verdadeiras são... Pessoal, olha só, como é que ficou então? A primeira questão estava o quê? Muito correta, né? Olha aqui, correto o gabarito da questão. Você pode acumular, na verdade você tem que tomar cuidado com essa forma de acumulação aqui que as pessoas esquecem do artigo 38. Você pode acumular 2 de professor, 2 profissionais da área de saúde, cuidado que o texto anterior era 2 de médico, e 1 de técnico ou científico com outro de professor. Esse dia me chegou uma pergunta falando o seguinte: ô professor, quando que eu sei que o cargo é técnico? Primeira coisa, meu filho, para fins de concurso você não inventa a moda. Para de fazer pergunta idiota via e-mail, né? Você vai ficar perdendo tempo com coisa que não cai. Aí você fala assim, pô, porque eu fui assistir a aula de um cara da internet, o cara brigou comigo. Pô, mas eu tenho que brigar. Meu filho, se você estudar fora do edital, se você estudar menos que o edital, ou se você não estudar e ficar inventando moda de coisa que não cai no concurso, você não vai passar não. Você vai ocupar o seu cérebro com outras coisas. Nas formas de acumulação, você só tem que lembrar que é 2 de professor, 2 profissionais da área de saúde, não é 2 de médico, que é o texto anterior, e 1 técnico ou científico com outro professor. Para de ficar perguntando o que é técnico. Evandro, mas quando que eu considero o cargo técnico? Técnico bancário é? Se você for procurar na internet, tem várias classificações. Tem uma classificação na internet que diz o seguinte: que cargo técnico é aquele que tem que ter nível superior e tem que ter alguma especificidade a mais. Mas, amigo, na prática, tem cargo de nível técnico que é médio, mesmo a classificação falando que é diferente, e na própria lei que institui o cargo diz que ele serve como técnico para acumulação constitucional. O que importa se o cargo é técnico ou não é o que está escrito dentro da lei do cargo. Só isso. Mas para gravar para fins de prova, 2 de professor, 2 da área de saúde e 1 técnico científico
com mais um de professor, não inventa moda. E esse aqui que você não pode esquecer, que é um cargo ou emprego ou função com outro de vereador. Para qualquer uma das 4 tem que ter uma coisa chamada compatibilidade de horário. Se a questão trouxer só essas 3 e não essa, bota que está certo também, porque essa daqui é um plus, está lá no artigo 38, correto? Sem muito problema. Aonde está a acumulação de cargo? A acumulação de cargo, ela se dá dentro da administração direta e indireta. Você pode acumular, pode ser uma acumulação ilegal, por exemplo, você está trabalhando numa empresa pública, no Correio, e acumular como algum outro cargo do município, do Estado, do DF ou da União. Ou você pode estar irregular, por exemplo, trabalhando no Banco do Brasil e trabalhando também numa autarquia, se não tiver essas acumulações aqui. E mais, elas valem tanto para atividade quanto para inatividade. Exemplo, você trabalhou 30 anos e se aposentou num cargo de auditor da Receita Federal. Aí vem a pergunta, Evandro, posso acumular o cargo de auditor com o cargo de agente de Polícia Federal? Porque é o seguinte, eu trabalhei 30 anos, é direito adquirido meu e eu tenho compatibilidade de horário, tenho horário. Posso acumular? Aí eu pergunto, você poderia acumular na atividade? Você vai responder não. Então essa acumulação da aposentadoria com a atividade também não vale. Essas acumulações valem tanto para a aposentadoria como também para atividade, correto? Atividade e aposentadoria vale a mesma regra constitucional. Vamos para a segunda aqui. A segunda questão estava tratando da improbidade administrativa. A improbidade está lá no artigo 37, parágrafo 4º. Diz o quê? Os atos de improbidade administrativa importarão suspensão de direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento erário e indisponibilidade de bens, na medida e gradação prevista em lei, sem prejuízo da sanção penal cabível. É isso aí que diz a lei, correto? Então, se é isso que diz o artigo 37, parágrafo 4º, você tem que unir lá a 8.429 de 92 para ter uma leitura completa do que seja improbidade administrativa. Só que prestem atenção. A questão veio trazendo, estava bem básica, com o próprio texto constitucional você acertava. Ela veio dizendo que eu vivo falando com meus alunos aqui. Eu tenho 4 efeitos. Suspensão dos direitos políticos e perda da função pública. O que ela fez foi inverter. Ela colocou perda dos direitos políticos. Aí transformou a questão no gabarito o quê? Errado. Mas vamos acabar de completar aí, para você não errar outro tipo de variação. Eu tenho 4 tipos de efeitos. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública e ressarcimento erário. E tenho a indisponibilidade de bens. 1, 2, 3 é penalidades. A última é medida cautelar, não é penalidade. Se dá ou o sequestro ou se dá o arresto dos bens da pessoa que está indiciada na improbidade administrativa. Lembrando que as 2 primeiras, suspensão de direitos políticos e perda da função pública, só pode se dar após o quê? O trânsito em julgado da sentença. Questão errada, correto? Ou melhor, né? Questão errada, porque eu falo assim, questão errada, correto? Estou dizendo que a questão está errada e o aluno confunde no vídeo. Então a questão está erradíssima, porque inverteu, não é perda, é suspensão de direitos políticos. Vamos para a terceira aí. Terceira questão. Função de confiança versus cargo em comissão. Como é que funciona essa regra aqui? A função de confiança, meu povo, é aquela que, de acordo com o artigo 37 da Constituição, ela obrigatória, só pode ser exercida por cargo efetivo. Ou seja, aquele cara que fez concurso público vai passar pelo probatório e tem a possibilidade de ficar estável. Não pode confundir função de confiança com cargo em comissão. Cargo em comissão é totalmente diferente. Aqui em cima é de livre designação, livre dispensa. Aqui embaixo é de livre exoneração e livre nomeação. Nomeio a hora que eu quero, exonero a hora que eu quero. Cuidado para não confundir. Cargo em nomeação pode ser qualquer um, contanto que você respeite a súmula vinculante 13 do STF, que é a súmula do nepotismo com as regras dele. Não pode nomear ascendente, descendente, cônjuge ou irmão até 3º grau ele arreta. Correto? Então aí matamos as 3 questões. Essa daqui está correta, porque obrigatoriamente as funções de confiança têm que ser exercidas por servidor de cargo efetivo. Falei para você que está no artigo 37. Não deixei você confundir com cargo em comissão, que pode ser qualquer um. E dei todas as classificações aí. Primeira correta, segunda errada, terceira corretíssima. Nessa situação, vamos para a próxima. Por motivo de casamento, o funcionário público deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo da remuneração por... Pessoal, olha só, a questão está dizendo aí do tópico concessões, correto? Morte, casamento, eleição e doação de sangue. Tudo são concessões da 8.112,90.
Tem que tomar cuidado com variações na prova, né? Casamento, gala, morte, nojo e motivo de eleição e doação de sangue. Mas geralmente eles cobram o que está na lei. Morte, casamento, eleição, doação de sangue. E os prazos estão aqui. Morte de qualquer pessoa da família, 8 dias. Casamento, 8 dias. Eleição, 2 dias. Doação de sangue, 1 dia. Pessoal, faz uma brincadeira. Casamento e morte costuma ser a mesma coisa, não é? Lógico que é. Você que está em casa, tu é casado? Ah, Evandro, sou casado sim. Amigo, se tu é casado, na verdade tu morreu em vida. Então é 8 dias também. E se eu morri, Evandro? Se você morreu, você não tem 8 dias não, meu filho. Porque se você morreu, você tem eternidade. É só se morrer um parente seu. Então casamento e morte é a mesma coisa. Até porque casou, se morreu em vida, então de qualquer forma tem que ganhar 8 dias. Não podia ser diferente. Então morte e casamento, 8 dias. Aí você vai perguntar, Evandro, mas eu tenho direito a qual parente? Isso não interessa, meu filho, porque não está na lei. Na lei só está dizendo que se morrer algum parente seu, alguma pessoa de afinidade sua, dentro da sua linha, você vai dizer que você tem para a morte de alguma pessoa da família, 8 dias, para casamento, 8 dias, para trabalhar na eleição, 2 dias e para doar sangue, 1 dia, correto? E, na verdade, na lei está dizendo que é para você transferir o seu título, mas isso não esquece. E não liga para isso. Você vai falar que toda situação ligada à eleição, você tem quanto tempo? 2 dias. Que é o que ele vai trabalhar dentro da expectativa. Às vezes foge um pouquinho o que está na lei, mas não dá muito problema não, tá? Então essa questão aí, o certo é 8 dias no gabarito de vocês, correto? Vamos para a próxima questão aí. O prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Meu povo, quando esse prazo de validade do concurso público, isso está tanto na 8.112/90, como também está presente dentro da Constituição Federal, no artigo 37. O prazo não é, se a questão falar assim, é correto afirmar que o prazo de validade do concurso é de 2 anos. Está errado a questão, porque não é de 2 anos, é de até 2 anos. Até 2 anos, prorrogável por igual período. O que quer dizer isso? Quer dizer isso aqui, ó. Exemplo, você pode ter um prazo de validade do concurso de 1 dia. Aí a prorrogação no caso A que eu dei aqui vai ser a mesma daqui, ó, a prorrogação de 1 dia. Agora, se o prazo for de 2 anos, a prorrogação obrigatoriamente é pelo mesmo prazo, 2 anos. Então, quando eu falo até, eu posso dizer que é de 1 dia que vai até 2 anos. Independente do prazo de prorrogação que você der, do prazo inicial, o prazo de prorrogação tem que ser igual. Correto? Se for de 1 dia, de 2 dias. Se for de 3 dias, de 3 dias. Se for de 2 anos, a prorrogação é de 2 anos. Considere as assertivas. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogável por 2 períodos sucessivos de até 3 anos. 2. A investidura em cargo público ocorrerá com aprovação em concurso público de provas ou provas de títulos. 3. A promoção, a reversão, o aproveitamento, a recondução, a reintegração são, dentre outras formas, de provimento de cargo público. Errar um tipo de questão desse, você tem 2 opções. Ou você não estudou nada, ou você tem um grau de retardamento mental gigantesco. Você que tem tudo no Brasil, tu é um retardado mental. Se você errar essa questão, tem na aula que a gente vai ter aqui. Porque isso você nem precisa estudar, é só prestar atenção. O professor me chamou de retardado, eu vou morrer. Para, meu filho. Pare e preste atenção. Acorda, lava a cara. Faz o seguinte, dá um pause no vídeo, vai lá, lava a cara e volta. Porque depois dessa explicação aqui, você não precisa nem mais estudar. É só lembrar e ir acertar a questão. Validade do concurso público, pelo amor de Deus. Validade do concurso é até 2 anos, prorrogável por igual período. Evandro, o que quer dizer até 2 anos, prorrogável por igual período? Olha aqui, ó. Se é até, ele dá uma margem. Então, por exemplo, questões do tipo, é correto afirmar que o concurso é válido por 2 anos? Está errado. Porque se ele fala que é válido por 2 anos, é só 2 anos, está engessado. E não é, é até. Pode ser de 1 dia o prazo de validade, que pode perdurar até 2 anos. Ou seja, você pode ter um concurso que teve o prazo de validade de 1 mês e o outro que teve prazo de validade de 2 anos. Ele pode ser prorrogado por quantas vezes? Mais uma só. Mas obrigatoriamente o prazo de validade é o prazo original. Se o prazo original foi 1 mês, ele só pode ser prorrogado por 1 mês. Se o prazo for de 2 anos, ele só pode ser prorrogado por 2 anos. É assim que funciona.
Por isso que o prazo é de até 2 anos. Então, meu filho, aquela questão ali estava absurda, não dava para errar não. Se você errou é porque você não estudou. E agora não vai errar mais porque está estudando com a gente do Alfa Online. Tranquilo? Investidura em cargo. Isso aqui vou repetir de novo algumas frases. Ela não cai, ela despenca. Investidura em cargo público se dá com a posse e nada com aprovação em concurso público. O ato de provimento é a nomeação. Investidura se dá com a posse. Repetindo, investidura do cargo se dá com a posse. É aquele esqueminho. É nomeação, posse, exercício. Prazo para posse 30, prazo para exercício 15. Ato de provimento, a nomeação, investidura do cargo se dá com a posse, efetivo exercício se dá com o exercício. Então acabou o problema. Tranquilo? E a terceira que estava certo, forma de provimento. Aí o aluno chega para mim e fala assim, poxa, Wando, eu não consigo de jeito nenhum gravar as formas de provimento. Você não consegue porque você está tentando ler. Já tentou cantar? Cantar você espanta os maus, cara. Cantar, você foi na igreja, os louvores lá, é para você adorar a Deus cantando. Então, nego, por que você não canta para passar no concurso público? Formas de provimento eu já ensinei para vocês. Como é que é a música? Ó, nomeação, promoção, readaptação, reintegração e reversão, aproveitamento e recondução, são provimento para cargo público. Agora olha só, ele trouxe essas aqui. Vamos ver se funciona na música? Cara, imagina você fazendo a prova, lá no meio da prova não vai cantar alto, né, seu jumento? Você cantar alto, o colega do lado vai ver e vai responder a questão com você. Olha só. Nomeação, promoção, readaptação, reintegração e reversão, aproveitamento e recondução. Acertou a questão cantando, nego. Aí, Evandro, não funciona. Aqui não funciona. Sabe como é que eu descobri que essa questão funcionava? Quando o monitor musical nosso fez a música, minha filha ouviu, que tem 10 anos, e saiu do banheiro cantando. Nomeação, promoção, readaptação. Porque ela tem 10 anos, mas ela já está sendo preparada para ser sua chefe daqui a um tempo. Então estuda, porque ela está estudando já com 10 anos. Então vamos para a próxima questão aí. Maria praticou insubordinação grave em serviço e João revelou o segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Maria e João estão sujeitos a penalidades administrativas de A. Demissão e advertência verbal, respectivamente. B. Advertência verbal e demissão, respectivamente. C. Demissão e advertência por escrito, respectivamente. D. Advertência verbal e advertência por escrito, respectivamente. E E. Demissão. Questão sobre penalidades. Antes de responder isso aí, eu vou dizer para você que isso aqui é muito cobrado. Gostam muito desse tipo de questão de penalidade. Sabe por quê? Porque a lei é obscura. Mas eu não sou obscuro, não. Eu pego a lei e bato ela na cara, bato na cara da lei e trago ela para você, o que você precisa. O que você precisa saber sobre penalidade é quais são as penalidades, né? Penalidades são advertência, suspensão e demissão, cassação da aposentadoria, cassação da disponibilidade, destituição do cargo em comissão e destituição da função de confiança. E saber aonde elas estão. Saber também que para você receber cassação e destituição, tem que ser penalidade correspondente à suspensão e demissão. Ou seja, o cara que recebe destituição e cassação, se ele cometer uma falta, o cara que está nessa condição de função de confiança ou cargo em comissão, se ele cometer uma falta passiva de advertência, ele fica sem punição. Só toma destituição e cassação se ele tiver cometido suspensão e demissão e aí faltas correlacionadas e ainda assim quando na atividade. E aonde está previsto isso? O 117 e o 132, eles são a base. O 132 todo, ele prevê a demissão. Então é só ler ele, tudo que está lá é demissão. Só que o 117 ele é todo fracionado. Do 1 ao 8 são passíveis de advertência. E mais o 19 do 17. Tudo é passível de advertência. Você tem do 9, do 117, do 9 ao 16,
você tem também situações de demissão. Então a demissão está em 132 todo e do 9 ao 16 do 117, tem que ler. E você tem a advertência do 1 ao 8 mais o 19 do 117. A suspensão é legal, porque a suspensão é o que sobra, ou seja, a suspensão é o 17 mais o 18 do artigo 117. E também se você se recusar a fazer exame médico. E mais, se você tiver reincidência em advertência. Pronto. A gente tem as formatações. Agora, a questão estava querendo, deu duas situações hipotéticas. Maria cometeu insubordinação grave em serviço, João revelou segredo. Então acabou o problema, né? Está lá expresso, insubordinação e revelação de segredo, gera o quê? Gera demissão. O gabarito é a letra E, sem problema. O mais importante é o esqueminha, pegou, chegou na lei, leu, passa no concurso, não tem problema. Passa para a próxima questão aí. No que diz respeito ao regime jurídico dos servidores públicos federais, é legalmente e tecnicamente correto afirmar que a. O exercício ou efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. B. O salário e a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. C. Funcionário público é a pessoa que ocupa cargo público criado por decreto do Poder Executivo. D. A remuneração é o valor base do cargo em exercício, não acrescido das vantagens pecuniárias. E E. As vantagens consistem em indenizações e gratificações e somente se incorporam ao vencimento. Meu povo, essa questão aqui é boa, porque a gente pega vários tópicos. Primeiro, gabarito é a. Isso aí é texto de lei, pessoal. Tem essa não. Isso aí é o exercício mesmo, sem muito problema. Agora, isso aqui é legal. Salário versus remuneração e também subsídio, né? Olha só que legal. Puxar uma setinha. Administração pública direta e indireta. Vamos trabalhar na União, que é o que nos interessa. Administração direta, União. Administração indireta, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Esse esquema aqui na minha aula é tão matado que o cara não tem como errar. No caso federal, a União, autarquia e fundação pública é regido pela 8.112 de 90, ou seja, é estatuto. Sociedade de economia mista e empresa pública é regido pela CLT. Aqui em cima o cara tem cargo, aqui embaixo o cara tem emprego. Quem tem emprego recebe salário. Quem tem cargo não pode receber salário não, meu filho. Quem tem cargo recebe vencimento básico, ou recebe remuneração, ou recebe subsídio, ou recebe provento, de acordo com a situação. Provento para o inativo, subsídio parcela única. Remuneração é aquilo que comporta o vencimento básico mais as vantagens, que nesse caso é gratificação adicional, e vencimento básico é o vencimento básico. É o vencimento que vem lá em cima no contra-cheque do servidor. Tranquilo? Então não pode o cara que tem cargo receber salário. Então estava errado, porque eu estava colocando cargo e salário na mesma questão. Cargo não pode ser dado, não pode ser criado por decreto não, filho. Somente por lei. Pelo amor de Deus, tu vai errar essa questão. Se você errou essa questão, faz o seguinte. Evandro, o meu nome é João, ou José, ou Antônio. Eu estou no Amapá, Macapá, Roraima, em qualquer lugar que eu estou, no Rio de Janeiro, São Paulo, e eu errei essa questão. O que eu faço? Dá um pause no seu vídeo, sai correndo e bate com a cara na porta, filho. Porque você merece mesmo. Porque como é que tu vai errar uma questão dessa? Cargo só pode ser criado por quê? Por lei. Mó macete. As bancas dizem que cargo pode ser criado diretamente pelo governador, pelo presidente. Não pode. Cargo pode ser criado através de decreto. Também não pode. Cargo só pode ser criado através de quê? De lei. Bacana? Remuneração. Remuneração é vencimento básico mais vantagens. Existem 3 vantagens, mas nesse caso aqui entra só gratificação e adicional. Tranquilo? Bacana. E vantagens. 3 tipos de vantagens. Indenizações, gratificações e adicionais. Aí vem o macete. Indenização jamais se incorpora.
Gratificação adicional depende de lei, pode incorporar ou não. Incorporar e entrar no contra-cheque. Evandro, o que é indenização que jamais se incorpora? Existe 4 tipos de indenização. Existe a ajuda de custo, existe a diária, existe o transporte e o auxílio moradia. Ajuda de custo é dada na remoção, caráter permanente. Diária, quando o servidor se desloca para outra localidade em caráter transitório, eventual. Transporte é aquilo que ele recebe um mês depois de trabalhar. Por exemplo, o oficial de justiça trabalha com o carro, com a moto dele, depois ele recebe uma indenização porque ele usou o carro dele. E auxílio moradia é o caso do servidor que tem uma função de confiança e é removido para outra localidade, ele tem DAS 4, 5 ou 6, ou seja, ele tem capacidade de lá receber, ele mora e ele recebe para pagar o aluguel. Aí, como é que funciona o auxílio moradia? Tem um esqueminha bem legal. Ele, no prazo de 12 anos, funciona assim. Nos primeiros 8 anos, a administração paga para ele. Nos próximos 4 anos, que é a não concessão, ele paga do bolso dele. Depois que passou esse lapso, começa tudo de novo. 8, a administração paga. 4, ele paga do bolso dele. Tranquilo, pessoal? Então é isso aí. Terminamos aí as questões do bloco e vamos que vamos. Porque estudar faz parte da nossa vida. Porque eternamente você está estudando. Amigo, às vezes você estuda para mudar de vida. Outras vezes você estuda para melhorar de vida. E outras vezes você estuda para melhorar a vida das outras pessoas. E é isso que a gente faz aqui no Alfa Online. Um abraço, fica com Deus, fé, força, rumo à aprovação e Deus é Pai.